justiça, de toda a espiritualidade amiga, que sempre nos amparam, que sempre estão com seus olhares de amor direcionados a essa casa. Não podemos deixar de agradecer, de cumprimentar a irmã Anastácia e toda a sua equipe, toda a equipe encarnada e desencarnada, porque hoje, como dia 18, né, a data em especial, hoje é a comemoração do nosso 16º aniversário. Acredito que uma trajetória de muito trabalho, de muito amor, de muito aprendizado e, com certeza, a cada ano que passa, acho que são dias a se comemorarem, porque é mais um ano de trabalho no bem, mais um ano desse pronto-socorro de Jesus que nós temos a oportunidade de fazer parte, todos nós como trabalhadores, como colaboradores, comunicadores e amigos. Né? Então, só temos a agradecer a toda a equipe de Irmã Anastácia, a diretoria, a Solange, que está sempre representando a casa, a todos aqueles que se doam, seja um pouquinho em prece, em trabalho, em união e muito amor, porque nós formamos uma família realmente. Então, que todos nós, né, estamos aqui, a nossa casa, então, estamos em festa, que seja uma noite de muita luz, de muito aprendizado e, com certeza, para abrilhantar ainda mais a nossa noite, não poderíamos ter um irmão tão querido para estar aqui com a gente, o Paulo Meirelles, né? Ele, como divulgador da doutrina espírita, trabalhador da Seara também, né? Vem aqui mais uma vez, está sempre aqui conosco e vem trazer o fruto do seu conhecimento, do seu carinho para nós. Então, que Jesus também possa te envolver, Paulo, seus mentores, suas equipes. Temos certeza que a espiritualidade se encontra em festa também nessa noite. Então, que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e seja uma noite de muita alegria. Muito obrigado a todos. Seja muito bem-vindo mais uma vez, Paulo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Antes de começar efetivamente com a apresentação, eu gostaria de partilhar uma coisa com vocês. Assim, eu fico muito emocionado e muito agradecido mesmo, assim, muito feliz de estar aqui essa noite. Né? No aniversário de 16 anos, numa casa espírita, eu acho que quem está sendo presenteado sou eu. Então, nessa oportunidade de estar aqui, eu agradeço muito mesmo a vocês, agradeço a irmã Anastácia, para que ela me ajude, né? Para que eu consiga trazer para vocês da maneira mais clara possível o conteúdo que eu preparei. Eu trouxe um assunto para a nossa reflexão, que é nós vamos conversar um pouquinho sobre gratidão, que é justamente, né, é o que Esopo, né, aquele escritor conhecido das fábulas, né, escreveu há quase mais de 2.500 anos atrás, que a gratidão é a virtude das almas nobres. E todos esses espíritos que trabalham no bem, que trabalham coordenando casos espíritos como a irmã Anastácia e outros vários aqui pelo planeta fora, um dos sentimentos que eles sempre manifestam quando eles conversam conosco é o sentimento de gratidão. Gratidão realmente é um sentimento que faz parte, né, das virtudes das grandes almas, dos grandes espíritos que trabalham pela propagação do bem na Terra. Sejam eles na seara do cristianismo, que o espiritismo está inserido, né, mas em outras correntes religiosas também buscam a propagação do bem na Terra. Esses espíritos sempre apresentam a gratidão como um dos seus estandartes, né? Gratidão a Deus, gratidão pela oportunidade de dar a sua colaboração para a propagação do bem na Terra. A irmã Anastácia faz parte desse grupo de espíritos que sempre que eu tenho a oportunidade de ouvir alguma coisa que ela nos apresenta, sempre demonstra gratidão na brandura das suas palavras. Então, realmente, gratidão é a virtude, é uma das grandes virtudes. Alguns filósofos, inclusive, dizem que talvez seja uma das virtudes mais marcantes de um espírito de grande evolução.
Então, na verdade, nós vamos conversar, nós vamos falar um pouquinho sobre a etimologia da palavra gratidão, conversar um pouquinho sobre como a gratidão vem sendo abordada ao longo dos séculos, como o Espiritismo entende a gratidão sob a orientação dos espíritos da codificação, e depois um pouquinho só do que a ciência hoje, nós não vamos dar nenhuma aula desse mês, mostrar o que a ciência hoje mostra dos benefícios da gratidão. O que nós podemos, o que a criatura que é grata se beneficia quando ela pratica a gratidão. Então, é isso que nós vamos tentar apresentar para vocês. Então, na verdade, gratidão, se nós olharmos no dicionário, é um substantivo feminino, é a qualidade de quem é grato, e vem do latim gratia, que significa graça. Aqui nós temos que entender uma coisa que é muito comum. Nós temos o hábito de agradecer obrigado, né? E não falar grato. Obrigado é uma palavra interessante que vem lá do século XVI, mais ou menos aí por volta de 1560, até mais ou menos aí no início do século XVII. Muito comum nos portugueses que tinham vindo para o Brasil, que eles diziam, quando algum nobre, alguma pessoa muito nobre, que tinha muitas posses, ela fazia algo de bom para alguém, a pessoa dizia assim: muito obrigado, vossa mercê. Então, o muito obrigado, com o passar do tempo, foi ficando só obrigado. E esse muito obrigado, vossa mercê, era uma demonstração que a pessoa que estava recebendo uma ajuda de uma pessoa muito nobre, ela está dizendo assim, eu, a partir de agora, sou obrigado a devolver a você o que você me fez. Então, quando nós escrevemos lá, obrigado, o sentido dessa palavra na história do Brasil significa que você está dizendo assim, eu me obrigo a fazer para você o que você fez por mim. Mas nós temos muitas pessoas usando a palavra grato. Ao invés de falar obrigado, você diz grato. Grato é realmente quando você reconhece que alguém lhe ajudou, algo positivo aconteceu com você, você atribui esse resultado em parte ao seu próprio esforço ou em parte ou totalmente a alguém ou a algo intangível que você reconhece que lhe ajudou. Então, na verdade, quando nós estamos falando obrigado, o mais correto seria falar grato. É lógico que ninguém aqui está dizendo que está errado, mas se nós escolhermos a origem do surgimento da palavra obrigado, era naquela época, lá no século XVI, até o final do século XVI, início do século XVII, onde o nobre, ao fazer alguma coisa para alguém, naquela época eles não faziam nada desinteressadamente, salvo algumas exceções, a pessoa que era ajudada dizia assim, sou muito obrigado a vossa mercê. Dizendo assim, a partir de agora, eu me sinto na obrigação de fazer alguma coisa para retribuir o que você me fez. E, na verdade, a gratidão é da palavra graça, ou seja, lembra que muitos espíritos se referem, inclusive, a pessoa está tomada pela graça, ou a pessoa caiu em desgraça. Ou seja, a graça é algo que traz embutido na palavra uma nobreza de sentimento. Quando a pessoa caiu em desgraça, ela perdeu, por algum motivo, aquela sua nobreza de sentimentos. Tanto é que em muitas preces da Igreja Católica, se chama Ave Maria, ela cheia de graça, ou seja, Maria, um espírito com muita graça, com muita beleza, com muita evolução, com muitas virtudes. Então, quando uma criatura, isso aqui é uma explicação no campo da psicologia e da filosofia. A gratidão, ser grato, é um processo que envolve duas etapas. Primeiro, eu reconheço que alguma coisa de bom aconteceu na minha vida. E segundo, eu atribuo essa coisa boa ao meu esforço, parte ao meu esforço, e parte
a alguma coisa ou alguém que me ajudou. Essa proporcionalidade, ela pode mudar. Eu posso reconhecer que a maior parte, ou a totalidade daquilo de bom que aconteceu comigo, deveu-se a alguém que me ajudou. Ou uma parte eu esforcei, e outra parte alguém me ajudou. Por exemplo, eu passei no vestibular para medicina aqui na Unesp. Então, eu sou grato a Deus pela oportunidade, aos professores que me ajudaram e a mim mesmo, porque eu me esforcei. Porque se eu não estudasse, nenhum espírito ia pegar na minha mão e marcar tudo no vestibular. Tem que ter o seu esforço. Então, a gratidão, ela envolve tudo isso. O meu esforço, o reconhecimento daquela pessoa que se esforçou em me ajudar e essa proporcionalidade, ela vai variar muito. Mas o primeiro passo é reconhecer que alguma coisa de bom aconteceu comigo. E esse reconhecimento passa por uma virtude que também está associada à gratidão, que é a humildade. Gratidão é irmã gêmea da humildade. Só consegue ser grato àquela criatura que já denota alguma nuance, em maior ou menor intensidade, de humildade. Porque para ser grato, eu tenho que ser humilde. E se eu sou orgulhoso, dificilmente eu serei grato a alguém, porque eu vou achar que sempre tudo que aconteceu foi por esforço único e exclusivo meu, e não preciso de ninguém. Então, a gratidão, ela está sempre acompanhada em maior ou em menor intensidade da humildade. Então, sentir-se grato é algo que é um estado de espírito, é uma virtude. E ela não está conectada somente aos bons acontecimentos. Ela está conectada a coisas boas que aconteceram conosco. E essas coisas boas, elas podem estar na decorrência de algo que não foi tão bom assim. Vocês estão entendendo? Alguma coisa que aconteceu comigo que eu considero de início que não foi bom, mas o resultado daquilo foi muito bom. Então, o que nós precisamos entender é isso também, né? Que, na verdade, esse sentimento de gratidão, ele não está só relacionado às consequências de alguma coisa boa, mas também de coisas não muito boas ou desagradáveis que trazem algum aprendizado. Então, muitas vezes nós associamos ser grato só às coisas boas, mas as coisas que não são tão boas, mas que trazem um resultado que, embora nós não entendamos na nossa ainda pouca evolução positivo, nós devemos ser gratos também. Então, esse entendimento, o cristianismo nos ajuda, e a doutrina espírita nos ajuda muito a entender isso. Nós temos essa tendência, né, de só sermos gratos quando nós achamos que as coisas boas que aconteceram e que deram resultados bons. Muitas vezes, as melhores experiências decorrem de algo que não foi tão agradável, mas que o resultado daquilo foi muito bom, embora no momento, às vezes, eu não entenda que isso aconteceu. O Kardec, no Livro dos Espíritos, ele tem um momento em que ele faz um comentário muito interessante, que um dos espíritos da codificação havia comentado com ele, que às vezes as pessoas não entendem, principalmente quando elas não têm o hábito de estudar a doutrina espírita. Assim, muitas vezes, o melhor para o doente é que ele permaneça doente. Se nós não tivermos o entendimento da doutrina espírita acerca disso, fica complicado. Quer dizer que o melhor para o doente é que ele permaneça doente, sim. Porque se ele recuperar-se da doença, ele cairá de novo em equívocos que o levarão a adoecer depois de uma forma pior. Lembra quando Jesus curava, ajudava alguém a se curar, né? Ele dizia, tinha duas situações. Quando ele percebia que a pessoa já trazia dentro de si uma fé robusta, ele dizia assim, levanta-te e vá, a tua fé te curou. Quando ele percebia que a pessoa ainda trazia dentro de si uma fé ainda frágil, não muito forte, ele dizia assim, levanta-te e vá. Mas cuidado, não erres mais, para que coisa pior não te aconteça. Então, muitas vezes, né, aquilo que nós consideramos que é algo negativo, na verdade, para Deus, é o melhor que precisaria acontecer com a gente, para que coisa pior não acontecesse depois. Então, esse entendimento de gratidão passa por tudo isso.
Gratidão, então, é um sentimento positivo, porque existem sentimentos negativos, raiva, vingança, ódio, etc. É um sentimento positivo associado intimamente à situação evolutiva da criatura. Quanto mais evoluído, principalmente no campo moral, for a criatura, mais amplo é o seu entendimento acerca disso que nós conversamos e mais grata essa pessoa vai sendo a tudo o que acontece com ela. Então, na verdade, a gratidão ela faz parte das virtudes que são conquistas evolutivas do espírito. Quanto mais evoluído moralmente for o espírito, maior a sua capacidade de ser grato a tudo o que lhe acontece na vida. E esse sentimento é muito interessante, porque ele também está ligado ao amor que é chamado ágape. Na época de Jesus, né, quando os evangelistas escreveram lá os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e o Novo Testamento vem o Apocalipse, vem as cartas de Paulo, vem lá toda a parte de Lucas também após a partida de Jesus. Então, todo o Novo Testamento, a maior parte dele foi escrito em grego. E os evangelistas, eles falavam aramaico. Então, tinha algum escriba, eles iam contando as histórias em aramaico e o escriba ia colocando em grego. É como se fosse hoje. Nós vamos falando alguma coisa e um escritor vai escrever em inglês. O grego é como se fosse o inglês de hoje em dia. Então, é lógico que algumas palavras vão sendo adaptadas. E em grego, amor, nós já tínhamos oportunidade de falar isso alguns anos atrás aqui. Tem várias palavras que definem amor. Por exemplo, o amor eros é o amor que resume a atração física de uma criatura em relação a outra. O amor físico é o amor, por exemplo, de um amigo em relação ao outro. Tem várias, e tem o amor ágape, que é o amor mais profundo que uma criatura pode sentir em relação a outra. É o amor que Deus sente por todos nós, suas criações. Então, na verdade, segundo os estudiosos do Evangelho, quando está lá escrito no Novo Testamento que Jesus falava amor, a palavra que está descrita no original em grego era ágape. Quando Jesus falava em amor, na maioria das vezes, ele se referia a essa forma sublime de amor, em que a criatura olha para a outra, reconhece aquela outra criatura como um irmão ou irmã, merecedora de todas as benesses que nós achamos que nós merecemos, e a partir daí passa a tratá-la como ela gostaria de ser tratada. Então esse é o entendimento do amor ágape, aonde a gratidão está inserida. Então, na verdade, gratidão, então, é uma virtude que está intimamente associada à evolução moral da criatura. Então, na verdade, o resumo do Novo Testamento, que nós acabamos de falar rapidamente, na verdade, ele é todo um sentimento de amor na forma de gratidão. Então, se nós pudéssemos resumir o Novo Testamento, a palavra amor na forma de uma profunda gratidão a Deus por tudo que acontece em nossas vidas. E nisso aí nós podemos ver que Jesus, então, foi o exemplo máximo de um espírito que viveu durante a sua permanência aqui, e vive com uma atitude de extrema e completa gratidão ativa, que é justamente essa gratidão que nós acabamos de falar, desse sentimento de amor em relação ao próximo. Muitas vezes nós mandamos um e-mail para alguém, uma mensagem para o WhatsApp, se eu não assim, ingrato. Aquela é a gratidão passiva. Ela não gera na criatura, o que nós vamos falar mais na frente, que é uma resposta no centro da satisfação, no centro de prazer no cérebro. É simplesmente uma gratidão passiva. Ele coloca lá como um protocolo, grato. Enfim, aperta a tecla e vai embora. Mas não tem embutido ali esse sentimento verdadeiro de gratidão ativa. Eu até trouxe um exemplo, quando Jesus estava Lázaro, havia considerado ser considerado morto, ele não estava morto, isso já se sabe, estava no estado ou de catalepsia ou alguma coisa assim, e ele já estava sendo colocado na catacumba e fecharam com uma pedra. E aí Jesus, então, diz assim, tirem a pedra e disse, Lázaro, sai daí, você não está morto. E Lázaro saiu, e Jesus disse assim,
Pai, graças te dou porque me ouviste. Essa expressão graças te dou era uma expressão muito comum na época de Jesus, de dizer assim, Senhor, sou grato. Depois, graças te dou, assim, eu lhe agradeço por algo que aconteceu de bom. Então Jesus estava dizendo assim, Senhor, agradeço porque ouviste a minha prece e me ajudaste a que Lázaro saísse do sepulcro. Então Jesus o tempo todo dava graças ao Senhor pela sua oportunidade de estar nos ajudando. Na questão 937 do Livro dos Espíritos, isso é muito interessante, Kardec faz um estudo, no Evangelho também tem muito isso. Kardec diz assim, gratidão já se conhece bem, vamos abordar sobre a ingratidão. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo tem muitas coisas sobre gratidão, o capítulo inteiro ele fala sobre a ingratidão dos filhos, etc, etc. Nas obras básicas, nós vamos ver muitas vezes o uso dessa palavra, a ingratidão. Então, vejam o que um espírito comenta na questão 937 do Livro dos Espíritos, que trata sobre essa ingratidão. A ingratidão é filha do egoísmo. O egoísta topará mais tarde com corações insensíveis como o seu próprio foi. Ou seja, é a lei de causa e efeito. A gratidão, ela não espera nada em troca. Quando nós somos generosos e alguém nos demonstra gratidão, a gratidão ativa não significa que aquela pessoa está dizendo que ela está se obrigando a fazer nada para a gente. E nós também, quando fazemos algo de bom para alguém, não estamos esperando nada em troca. Então, a gratidão é isso. É um sentimento que não cobra nada para ninguém e nem gera nenhuma obrigação em relação àquele que recebeu aquela entre aspas, graça. Vejam que interessante. Eu acho que todos aqui já ouviram falar de Tomás de Aquino, né? Um personagem, talvez o maior filósofo da Idade Média, né? Ele viveu aí entre 1221 e 1274. É interessante, Tomás de Aquino, que ele tem umas frases que assim, nossa, não tinha espiritismo nessa época, mas esse cidadão parece que ele tinha lá algum entendimento. Ele diz assim, algumas coisas que ele comenta, assim, a fé e a razão não podem caminhar separadas se você quiser entender Deus. Olha só, não dá para afastar. E aí, né, Kardec comenta sobre isso nas obras básicas, né? Na verdadeira, a fé ela tem que estar enfrentando, né, a razão em todos os momentos da humanidade. Então, ele fala também sobre o espírito, e comenta assim, o espírito é quem anima o corpo. Olha só, isso no século XIII. É o espírito que anima o corpo. Então, ele tem umas ideias muito interessantes que depois, né, lá em 1800, na segunda metade do século XIX, os espíritos ajudaram Kardec na codificação e esses conceitos já foram mais aprofundados. Então, Tomás de Aquino, ele faz um estudo muito bacana, ele escreveu um tratado sobre gratidão. E ele, então, aquele desdobramento daqueles dois passos que nós vimos no início, ele diz assim, primeiro, a gratidão envolve primeiro o reconhecimento do favor real que aconteceu de bom, que nós vimos lá naquele outro. Só que ele desdobra assim, olha, esse reconhecimento, ele gera na criatura um sentimento de emoção. A pessoa se emociona por ter recebido uma ajuda. A pessoa fica emocionada. E essa emoção leva a pessoa a sentir não uma obrigação, mas ela fica tão grata que se ela tiver a oportunidade, ela vai ajudar, não necessariamente aquela pessoa que ajudou, mas ela sente-se tão feliz que ela passa a partir daí a querer também ajudar os outros. Então, esse sentimento de gratidão, ele é algo contagiante. Desde que as pessoas comecem a entender, e aí por isso a conexão com a evolução da criatura, a importância da gratidão como uma ferramenta de propagação do bem, da paz na Terra. Então, vejam que interessante. Tomás de Aquino é muito interessante, vou contar uma história para vocês.
Vejam como é a característica de alguns espíritos. Né? E a família de Tomás de Aquino é uma família muito rica, eles são castelos e tal, na Itália. E aí, com 5 anos, mandaram ele para um mosteiro para ele estudar, para ele virar um padre, ou um monge, dependia até onde a pessoa ia. E aí ele chegou lá com 5 anos, ele parecia Sócrates, ele andava atrás dos professores, assim, o que é verdade? O pessoal falou assim, moleque chato, rapaz. E ele chegava e falava, o que é verdade? O que é verdade? Os professores já não aguentavam mais. Ele foi crescendo, chegou numa idade em que eles tinham que escolher que área da religião ia seguir. Se ele ia ser um monge dedicado à pobreza, como foi Francisco de Assis, outros que iam viver num mosteiro só em meditação. Então, dependendo do que a criatura escolhia, ela ia seguir uma corrente. E ele resolveu escolher justamente essa corrente de viver na pobreza, em contato com os pobres e miseráveis, ajudando aquelas criaturas. A mãe dele ficou danada, ela era muito rica. Disse, não, poxa, foi lá, meu filho, por que você não escolhe uma ordem monástica aí onde você vai ficar meditando num castelo, não vai te faltar comida, vai ter tudo bom. Você só fica meditando lá. Não, eu quero ver no meio dos pobres. Ela não gostou muito, foi para casa, mandou os 2 irmãos dele irem lá conversar com ele. Os irmãos foram lá e ele falou, não adianta, eu quero viver com os pobres. Os irmãos voltaram e falaram, não, ele não quer. Então vocês vão dar uma surra nele e pegam ele na marra e trazem aqui para o castelo. Os irmãos foram lá, deram uma surra nele, levaram para o castelo e prenderam ele numa torre. E a mãe dele falou assim, aceita, seja um monge. Não, eu quero ir com os pobres. Ele chamou a irmã dele, vai lá, explica para ele que a vida de um homem é muito boa, então ele abandona essa vida e vai casar. Diz para ele que é bom, que vai ter uma esposa, muitos filhos. Tá? Ela foi assim, não, eu quero ver assim. Saiu. Contrataram 2 prostitutas para ir lá seduzi-lo, explicar para ele que ele podia, né? Aí, conversou com elas vários meses, uma foi e virou freira. A moça desistiu daquela profissão e casou. A mãe dele não tem jeito, vai. E aí ele foi. E aí contam os biógrafos que ele era extremamente grato a tudo o que aconteceu com ele. Por quê? Porque ele estava tendo a oportunidade de mostrar para ele mesmo e para sua família que o que ele queria era ser um monge dedicado à pobreza. E ele era grato por ter apanhado, por ter ficado preso, por tudo que passou com ele. Então veja como o entendimento da gratidão é muito relativo. Qualquer um podia ficar muito revoltado, né? E ele não, eu sou grato, porque eu tive a oportunidade de colocar em prova aquilo que eu queria, que eu achava que era melhor para mim. Então, um outro exemplo, né, é Francisco de Assis. Esse é bastante conhecido também, né? Ele escreveu em uma certa ocasião que a gratidão é das mais difíceis moedas a se ofertar na vida. E ele, então, acho que vocês já devem ter lido, tem várias biografias dele, ele era grato, ele agradecia ao sol por aquecê-lo, ele agradecia a lua, ele agradecia as plantas, ele agradecia as árvores, ele agradecia os animais. Então, ele era uma criatura que praticava a gratidão em todos os momentos da sua vida. Então, é um exemplo também de uma criatura, um espírito de uma evolução bem robusta, em que ele praticava a gratidão em relação a tudo na sua vida. Conta que um dos biógrafos que estava numa certa ocasião, ele com um jovem pupilo, caminhando na Itália, numa nevasca no inverno terrível. Eles estavam perdidos. Eles chegaram na porta, né, de um mosteiro e bateram a porta. E aí apareceu lá um monge, ele abriu aquela janelinha, olhou, o que você quer? Sou Francisco de Assis, Francisco de Assis, São Francisco de Assis. Francisco de Assis vai passar aqui nessa nevasca aqui, nada. Fechou a janelinha. Aí o pupilo disse, nós vamos morrer congelado aqui. E agora começou a chorar assim, rapaz, esse é um dos momentos mais felizes da minha vida. Eu sou eternamente grato a Deus, sabe por quê? Porque nesse momento
eu não dependo de mais ninguém, nem de mim mesmo, só dele. Por isso eu sou grato a Deus, porque ele me deu essa chance que eu esperei a minha vida inteira. Eu só dependo de Deus. O que ele quiser fazer comigo agora, eu sou grato. Aí ele acabou de fazer o pouquinho dele, aí o cara abriu a janelinha, o líder aqui do Monastério mandou abrir, que ele acha que é você mesmo. Abriu, ele entrou e escapou. Então vejam só, eles estavam prestes a morrer congelados, pois é isso que eu agradeço, porque nesse momento eu não dependo de ninguém, só da misericórdia divina. Então é esse tipo de coisa que eu tenho certeza que todos nós alcançaremos um dia. Não sei quando, mas um dia chegaremos lá. E aí, pessoal, eu trouxe para a nossa reflexão, veja que interessante. O que será que acontece? O que hoje a ciência nos traz a respeito disso? Que casa com tudo que nós falamos até agora nesse campo da moral, da religiosidade. O que a ciência nos mostra? O que acontece, será, com o cérebro de uma pessoa quando ela exerce a gratidão? O que vocês acham? Será que é bom ou não? Sim. Bom, né? Senão não estaria falando aqui. Então, é bom. E aí o que acontece? Olha, existe uma coisa na ciência, o Hélio trabalha com isso também, que eles chamam meta-análise. Eles pegam assim, centenas, às vezes milhares de trabalhos científicos que tratam sobre um assunto. Eles pegam tudo aquilo, juntam aqueles resultados, fazem uma meta-análise e tiram uma conclusão acerca de tudo aquilo. Hoje, com a inteligência artificial, está ficando cada vez mais fácil. Então, pegam lá 5.000 trabalhos que falam sobre a gratidão. E eles juntam tudo aquilo e veem o que aqueles 5.000, o que é comum e o que se pode tirar de conclusão daqueles trabalhos. Então, já se sabe hoje que ser grato melhora, aumenta a qualidade de sono. Sofre de insônia. Seja grato. Vai melhorar seu sono. Aumenta a imunidade, olha, ser grato melhora, a pessoa adoece menos. A autoestima da pessoa melhora. Reduz o estresse, a pessoa fica meio estressadinho, seja grato. A pressão arterial cai, olha, sou hipertenso, não vai deixar de tomar remédio, tem que tomar, mas pratique a gratidão. Nós não estamos dizendo, pare de tomar remédio, senão você pode tomar AVC. Aí pode ser grato para o outro lado. Não pode ser assim também. Nós temos que tomar os remédios. E reduz a ansiedade, a depressão. Os grandes problemas hoje da sociedade, dos jovens, deprimidos, ansiosos, falta o quê? Mais gratidão. Isso aqui não sou eu que estou inventando. Meta-análises, pesquisas envolvendo centenas, milhares de estudos mostram que esses benefícios eles são cientificamente comprovados desde que a pessoa pratique aquela gratidão ativa, aquela que envolve aquele espaço lá. Reconheça alguma coisa aconteceu de agradável comigo, pode ser oriundo de algo bom ou não, e eu me sinto então profundamente grato por tudo aquilo. E se eu puder replicar isso, eu vou ficar mais grato ainda. Então, a gratidão faz com que você se sinta tão bem, nós vamos entender por quê, que você quer fazer mais, você quer ser mais grato ainda. Isso vai amplificando. Então, veja que bacana. Quanto mais grato eu sou, melhor eu me sinto e mais vontade eu tenho de ser grato. Vamos ver isso aí, olha que legal. Então, aí outros resultados. Pessoas gratas tendem também a cuidar mais da saúde, ter comportamentos mais saudáveis, reduzem o consumo de álcool, etc., reduzem o consumo de tabaco. Isso inclui também praticar mais exercícios, visitar médicos, ter uma alimentação mais saudável. Por quê? Porque se eu sou grato, e aí depende, né, se eu sou espírita, se eu sou católico, eu agradeço a Deus pelo dom da vida, e eu sei que, no caso nós espíritas, eu estou aqui, e tem um monte lá na fila esperando para vir para cá, eu não vou desperdiçar essa oportunidade. Eu sou grato a Deus por ele me deixar estar aqui, nessa atual encarnação, com esse corpo, passando por essa experiência. E eu vou desperdiçar isso? Eu não vou cuidar da minha saúde para eu ficar mais tempo aqui, para eu ter a chance de reparar os meus erros do passado. Então vejam que interessante. O
o que a gratidão traz, né, a reboque de ser uma virtude, uma das maiores virtudes. Quando nós, olha, não se assustem, nós não estamos falando aqui de aula de fisiologia do cérebro, pelo amor de Deus, não é isso. Vejam só que interessante. Quando nós sentimos gratidão, veja o que acontece então. O que acontece no nosso cérebro quando eu sou grato? No nosso cérebro, então, quando nós sentimos essa gratidão ativa, o que acontece com o cérebro? Ele libera um neurotransmissor chamado dopamina. Acho que muitos aqui já ouviram falar nessa palavra. E dopamina, o que ela faz? Ela vai e aciona no nosso cérebro um chamado sistema de recompensa, que está aqui, ó, nesses 3 partes aqui, ó. É o córtex pré-frontal, esse pedacinho aqui, ó. A dopamina age aqui e aciona, então, esse mecanismo, esse sistema de recompensa. O que isso faz no corpo físico, no nosso corpo? Olha lá. Esse sistema de recompensa gera uma sensação de bem-estar, de prazer, de satisfação, alegria, autoestima. E também, olha bem, eu sou grato. Quando eu tenho esse sentimento de gratidão verdadeiro, ativo, o que acontece com o meu cérebro? Ele entende isso, produz dopamina, a dopamina vai nessa região onde está ali o sistema de recompensa, e acionando esse sistema de recompensa, o que acontece com o cérebro? Ele manda para o corpo a seguinte sensação, ó, paz, bem-estar, alegria, vontade de sentir mais isso. E aí, quando eu tenho vontade de sentir mais isso, o que eu faço? Sou mais grato. Sou mais grato, mais dopamina, mais ativa a área do cérebro, que é o sistema de recompensa, melhor eu me sinto, faço mais. Por que quanto mais grato eu sou, mais grato eu tendo a ser? Porque no nosso cérebro, o mecanismo de recompensa nos traz essas sensações e nos traz o desejo de fazer mais para nos sentirmos melhor. Vejam que bacana. Então, por isso é que pessoas que expressam gratidão, elas são mais positivas, elas têm mais energia, têm mais vitalidade. E tanto a pessoa que sente a gratidão, como aquela que recebe. Veja que interessante. Eu sou grato porque o Augusto fez alguma coisa comigo de bom. Você pode não ter sido, mas no caso dele, de bom. Eu fico tão grato que eu chego em você. Muito obrigado. Eu sou extremamente grato a você. Não, obrigado. Eu sou grato a você pelo que você fez. Então, o que o meu cérebro começa a produzir? Dopamina e eu vou ficando mais... E aí ele, cara, veio aqui, ele também se sente bem. O cérebro dele começa a produzir dopamina e ele também quer fazer mais coisas boas para outras pessoas. E aí isso vai, desde que a criatura tenha um status evolutivo mínimo que faça com que ela pratique a gratidão ativa. Não pode ser a gratidão da boca para fora. Essa não gera dopamina. Tem que ser a gratidão ativa. Essa que me leva a me sentir muito bem e a procurar a pessoa e dizer, nossa, eu sou grato, você não tem noção do bem que você me fez. Dopamina aqui, dopamina ali, os dois saem muito felizes, com uma vontade enorme de ser mais gratos e fazer mais bem ao próximo. Isso não é invenção. Isso é o que acontece, a ciência mostra que isso acontece no cérebro de quem é grato. Mas aí, vamos lá. Onde é que isso casa, a ciência casa aí com o espiritismo? Isso é muito interessante. Veja que coisa bonita. Por que o espiritismo é algo tão lindo? Olha só. O que Kardec perguntou para os espíritos? Aonde está escrita a lei de Deus? Porque até hoje muitas religiões dizem assim, onde é que está escrita a lei de Deus? Na Bíblia. A pessoa ainda diz assim, porque a Bíblia fala. Onde a Bíblia fala? A Bíblia é um livro, ela não fala nada. A Bíblia é um livro escrito por homens, em alguns momentos inspirados pelos Espíritos. Mas a Bíblia é um livro. Então, os 10 mandamentos estão escritos lá. Mas aonde é que realmente está escrita a lei de Deus? Na consciência de cada criatura.
E quanto mais moralmente evoluído eu sou, mais a minha consciência acerca das leis de Deus, elas são mais fortes em mim. Então vejam só, se eu tenho plena consciência das leis de Deus, eu tenho a plena consciência do que é certo e do que é errado. Concordam comigo ou não? Sim. Nós aqui não somos espíritos de uma evolução gigantesca. Então, tanto é que nós estamos de provas e expiações, né, passando por alguns apertos. Então, mas nós já temos, eu tenho certeza que nós já temos plena consciência do que é certo e do que é errado. E assim é grande parte da população da Terra. Se nós fazemos errado, é porque nós escolhemos fazer, mas nós temos consciência de que aquilo não está muito bom. Mas nós fazemos por uma série de situações que em outro momento a gente pode conversar. Mas se eu sei que as leis, eu tenho consciência de que as leis de Deus estão gravadas aqui comigo, não no cérebro, estão gravadas aonde? No espírito. A consciência é um atributo de quem? Do cérebro? Não. Quando o corpo morre, o espírito leva consigo a sua consciência. A consciência é um atributo do espírito. O cérebro, o que ele é? É uma máquina que o espírito usa para ficar encarnado aqui na Terra. Tudo bem? Fica gravado no teu espírito. É isso que nós estamos. Então, o que acontece? O que me chamo Paulo, sou um espírito. Para eu encarnar nesse corpo, que eu agradeço muito por ele, embora ele não seja um modelo que eu desejava, eu já disse isso aqui outras vezes. Se lá no mundo espiritual, os benfeitores dizem, Paulo, como é que você quer reencarnar? Escolhe que nós vamos deixar. Sabe o que eu ia dizer? Eu quero ser tão bonito como o Brad Pitt, tão inteligente como o Albert Einstein, tão habilidoso como o Pelé. Vocês acham que esse Paulo ia dar certo? Não ia. Eu ia jogar minha encarnação no lixo. Porque eu ia ser extremamente vaidoso, arrogante, não ia dar certo. Então eu ia assim, para tentar aprender alguma coisa com isso. Então o que acontece? O espírito, ele vai reencarnar. O espírito, como o espírito, é uma centelha, algo somente sutil. O corpo físico muito grosseiro. Para o espírito acoplar-se ao corpo físico, precisa de algo que seja intermediário entre isso. É o perispírito, que ele não é tão sutil como o espírito, mas não é tão grosseiro como o corpo. Então, ele é o que integra os dois. Então, na verdade, por que o cérebro produz dopamina? Não é o cérebro quem manda. Quem é que manda o cérebro produzir dopamina? O espírito. Eu. As leis de Deus não estão gravadas na minha consciência. Se eu faço alguma coisa boa, ou se eu sou grato ao Augusto, o que acontece? Eu, Paulo, espírito, me sinto muito feliz. Como eu estou ligado ao meu corpo físico pelo perispírito, quando eu sinto essa sensação, para onde é que vai essa sensação de gratidão? Ela vai no cérebro, o cérebro produz dopamina e a dopamina vai lá naquele centro da satisfação. Então, na verdade, por que o cérebro produz dopamina? Porque ele quer? Não, porque o operador do cérebro, que é o espírito, se sente muito bem. Por que ele se sente bem? Porque as leis de Deus estão gravadas na consciência dele e ele sabe que aquilo que ele fez foi bom. E ele se sente bem. Se sente bem, o cérebro recebe essa sensação e produz dopamina. E o corpo acusa isso e se sente bem. E aí o espírito quer fazer mais. Que é bom. Eu me sinto bem, eu estou agindo de acordo com a lei de Deus. E assim vai. Então veja que bonito. A explicação aí. O cérebro, ele simplesmente faz o que o espírito mandou ele fazer. Se eu sou um espírito mais evoluído, esse meu sentimento de gratidão ele vai ser cada vez mais pleno, mais intenso. Meu cérebro vai produzir cada vez mais dopamina. E isso vai gerando, né, um efeito positivo e altamente benéfico. Bom, aí, terminando a nossa conversa, veja que interessante. Ó. Esse é um trabalho científico publicado em julho do ano passado, em uma das revistas de psiquiatria mais importantes do mundo.
O que está escrito aqui? Ó? Gratidão e imortalidade entre enfermeiras, mulheres e idosas nos Estados Unidos. É resumo aqui. Ó. Então, gratidão e imortalidade entre enfermeiras, idosas, mulheres nos Estados Unidos. Por que eles estudaram enfermeiras idosas? Porque a pessoa que já chegou aqui eram mulheres, enfermeiras com 79 anos ou mais. Por que eles estudaram pessoas nessa idade? Porque a pessoa, para chegar nessa idade, alguma coisa aconteceu. Né? Chegou numa idade de 79 anos. Será que ela chegou nessa idade porque ela era grata? Será que ela chegou nessa idade porque fazia atividade física, que comia bem? Então, eles pegaram, o que esses pesquisadores fizeram assim, ó, já existem vários trabalhos que nós falamos aqui, ó, que mostram que ser grato traz menos sofrimento mental, mais bem-estar, ou seja, a área psicossocial, a nossa psique, já está provado que ser grato faz bem para isso. Então, a pessoa que é grata, ela é um pouquinho melhor do que isso. Tá? Isso já se sabe. Não existe no corpo físico. Assim, então, esses pesquisadores dizem assim, tá, mas a associação da gratidão com a saúde física precisa de mais estudos. Aí o que eles fizeram? Eles pegaram, existe um questionário que é oferecido todo ano aos enfermeiros e médicos nos Estados Unidos. Ele tem esse nome aqui, ó, tá? É o estudo da saúde dos enfermeiros. Então, eles pegaram 49.275 enfermeiras que tinham mais de 79 anos. Significa que elas viveram muito por algum motivo. Aí eles pegaram e naquele questionário que é aplicado todo ano, eles colocaram mais 6 perguntas relacionadas à gratidão. Algumas assim, ó, eu tenho muito que ser grato na minha vida. Se eu tivesse que listar tudo que me gera gratidão, eu tinha que escrever um livro. Então, perguntas que dava para depois você, aquelas que põem aquela carinha, do mais triste ao mais alegre. E aí, com essas perguntas, dá para eles dividirem as pessoas que responderam em 3 grupos. Eles chamam de terceiro. Um grupo que era extremamente grato, um grupo mais ou menos grato e um grupo que não era grato de nada. Entenderam? 4 anos depois, eles voltaram lá e olharam nas fichas quantas daquelas 49 mil e poucas pessoas morreram. E eles viram que daqueles 49, 4.608 pessoas morreram. E eles foram olhar das que não morreram, estavam vivas, o que aconteceu? Eles viram que as pessoas que estavam no terço mais alto, ou seja, aquelas que eram muito gratas, tinham 10% a menos de chance de morrer do coração. Olha aí, ó. Então, evidência científica. A gratidão é um remédio que protege o coração de fato. Olha aí, ó. Cientificamente provado. Ser grato, então, é um remédio para o coração. Olha aí, ó. Se você for grato, você vai ter 10% de chance a menos de morrer do coração. Ah, mas só 10? Rapaz, 10 é coisa. Se fosse 1, já estava bom. Ser grato, então, faz bem para o coração. Você vai ter 10% a menos de chance, né, de morrer do coração. Cientificamente provado, com quase 50 mil enfermeiras idosas. Ou seja, se você chegou àquela idade, um dos fatores, eles separaram, né? Assim, ó, eles não quiseram olhar se a pessoa era vegetariana ou não, se era religiosa ou não. Assim, ó, ser grato faz ou não faz você morrer menos do coração? Essa era a pergunta. E a resposta é, ser grato diminui, né, ou melhora em 10% a sua chance de não morrer do coração. Ser grato faz com que você tenha 10% de chance de a menos, né, de não bater as botas com o impacto do meu carro. Então vejam só, pessoal, que legal. Gratidão que nós começamos a falar lá, que era uma virtude das grandes almas que lá, né,
o Esopo falava, e que depois foi vindo pela Idade Média, do Espírito. E hoje está explicado por quê. Nós entendemos por causa da dopamina. Mas por quê? Porque o cérebro, ele obedece o que o Espírito manda. A gratidão, ela não é um atributo do corpo físico, ela é um atributo do Espírito. E esse atributo do Espírito reflete no cérebro físico, trazendo benefícios para o corpo físico. Não só na parte mental, que está muito ligada ao Espírito, mas ao corpo, principalmente ao nosso coração. Seja grato e você vai morrer menos de infarto. Pode ter isso. Seja grato e morrerás menos de infarto. Então, pessoal, a nossa conversa era isso. E aí eu vou encerrar. Tem uma aqui, 5 minutinhos. Eu vou encerrar com isso aconteceu comigo. Eu vou partilhar com você, que é um negócio. Muitos psicólogos, psiquiatras, estudiosos do comportamento humano, precisam olhar na internet, vão ver muitos cartas de gratidão. Recomendam que quando você se sente grato e sente essa necessidade, escreva uma carta de agradecimento a uma pessoa que representa muito para você. Que ela fez algo por você que você se sentiu muito grato. Escreva uma carta para essa pessoa explicando por que você é grato. Isso vai fazer com que o seu cérebro produza mais dopamina e a pessoa que leu a carta também vai produzir mais dopamina. E vocês vão ter vontade de ajudar mais, de serem mais gratos. Isso é provado cientificamente. Então, se você não está perto dessa pessoa para ler, o ideal é você chegar perto e ler a carta e entregar para ela. Se não está perto, não tem problema. Manda a carta é coisa que passa no e-mail. Aí manda o WhatsApp, grava um áudio, qualquer coisa. Não é tão eficaz como está cara a cara, mas resolve muito, ajuda muito. E aí você não precisa escrever só uma, você pode lembrar de quantas pessoas você quiser que te ajudar e manda essa carta para a pessoa. Tá? Experimenta para ver. Então, pessoal, por experiência própria, faz muito bem ser grato. E fazer uma cartinha de gratidão, olha, é legal. Faz muito bem. Então, pessoal, era isso que eu tinha para nós conversarmos. Espero ter trazido alguma coisa de útil. Agradeço pelo convite. Agradeço muito a irmã Anastácia pela paciência e por tudo que nós estamos experimentando hoje. Eu sou muito grato por estar aqui. E agradeço, sou muito grato a vocês também por terem paciência, por terem me aturado nesse minuto. Muito obrigado, pessoal.